1901. Nasce Antonieta. É um novo século. O século dos extremos, da modernização, dos avanços tecnológicos, da urbanização das cidades. O Brasil transita entre império e república, carregando os ranços de uma sociedade escravocrata, rumo ao sonho do progresso capitalista. Transformar as cidades em versões tropicais subdesenvolvidas de uma Paris moderna faz parte de um projeto de país. Em Santa Catarina, a capital também tem sua versão. Quando nasce Antonieta, Florianópolis é pacata, rural e dividida em pequenos povoados. A atividade econômica principal ainda é a pesca. Na região central, uma praça, algumas casas comerciais, o porto, o mercado público, a alfândega. O processo de urbanização inicia nas primeiras décadas do século XX. Há de se conformar as mentes, normatizar os corpos, organizar o espaço. É nesse período que a elite tem sua primeira rede de água encanada, sua primeira rede de esgoto, seu primeiro telefone. As noites escuras dão lugar à potencial metrópole. Quem mais haverá de se queixar das ausentes atrações culturais noturnas da cidade? A ilha de Santa Catarina pertence ao mundo. A quinta maior obra de arte finalmente conecta este pedacinho de terra perdido no mar ao resto do país. O que não cabe neste projeto de cidade é o atraso, o sujo, o negro, o pobre. Durante as grandes reformas da capital, centenas de pessoas são desalojadas. A população pobre é empurrada para o morro. Entre os pobres está a família Barros, composta por Catarina, Leonor e Antonieta. Catarina é mãe viúva, lavadeira, escrava liberta. Serve os Ramos, família de tradição política em Santa Catarina. Ela e as duas filhas são obrigadas a deixar a casa onde vivem atrás do palácio do governo destinado aos empregados. Diferente do destino da maioria, não vão para o morro. Mudam-se para a praça central da cidade. Na nova residência, a filha mais velha, recém-formada professora, instala seu curso particular, Antonieta de Barros. O ano é 1922. Na ainda nada modernista ilha de Santa Catarina, Antonieta de Barros inicia sua trajetória no magistério. Um dos poucos trabalhos aceitos socialmente para as mulheres, um sonho de ascensão às nada bastadas. Para Antonieta, missão máxima de entusiasmo, de ação, de vida. Ela alfabetiza adultos, forma gerações. Não deixa que raça, cor ou fortuna sejam traços de distinção. Leciona português nas escolas mais importantes da cidade. Presencia a mudança gradativa da educação até se tornar uma de suas protagonistas. Durante 30 anos de dedicação ao ensino, sua fama de professora austera impõe respeito até entre as famílias mais tradicionais da ilha. Seu curso primário é disputado entre a elite. Ela não casa, não tem filhos. Dedica-se ao magistério como sacerdócio, vocação e luta. Entende a propagação do saber como única arma possível contra o turbilhão que arrasta os menos instruídos para a eterna escravidão. Antonieta reflete. Só vive, no sentido humano da palavra, o que pensa. Os outros se movem, tão somente.
Antonieta vive e move. É negra, filha de ex-escrava, mas não se sente na posição de escrava do mundo em que vive. É partícipe dos movimentos da sociedade em que atua. É uma das fundadoras da Liga do Magistério, entidade que luta pelo direito das mulheres, em especial as professoras, proibidas de contratar casamento. Segundo a lei, a professora, casada e mãe, poderia levar as crianças a indagações indevidas sobre sua sexualidade e vida afetiva. A cultura também é prejudicada pelo pensamento retrógrado. Enquanto o resto do país avança em relação às vanguardas culturais, Santa Catarina continua apegada às tradições defendidas e perpetuadas pela geração da academia. Recusados pela academia por serem negros, vários escritores se organizam em uma nova instituição literária, o Centro Catarinense de Letras. Entre eles, a professora e mais nova cronista, Antonieta de Barros. Antonieta inicia sua carreira como cronista no fatídico ano de 1929. O capitalismo entra em sua primeira crise sistêmica. Getúlio Vargas ascende ao poder. Antonieta ao novo status social. Assume o pseudônimo Maria da Ilha. Difunde os seus ideais sob o título Farrapos de Ideias, mesmo nome de seu único livro publicado. Por mais de 20 anos, escreve nos principais jornais de Santa Catarina. Os meios de comunicação ditam o ideal de modernização às elites. Maria da Ilha reflete. É geral o fascínio pelas conquistas destruidoras. Os que as alcançam são apontados a dedo pelas multidões admiradas e agradecidas. E a tudo isso dá um nome pomposo de alta civilização. E tudo isso significa progresso de que nos devemos orgulhar. Maria da Ilha resgata a religiosidade, a essência de ser, e solicita para que se olhe o belo, as pequenas coisas, para que se retirem as máscaras da dissimulação, tão bem vestidas pela sociedade catarinense da época. A partir da proclamação da República até o início de 1930, duas frentes revezam o poder local. Uma orbita na esfera estadual, a outra na federal. Republicanos e liberais garantem as alianças em arranjos de trocas de favorecimentos entre as três principais instâncias políticas: o presidente da República, os governadores e os coronéis. Os acordos estão estabelecidos. O apoio oficial do Estado de Santa Catarina é conferido a Júlio Prestes. Nereu Ramos, contrariando a ordem, desfaz laços, acirra animosidades. Percebe os ventos de mudança que a década de 30 traz e aposta em Getúlio Vargas. Aspira uma política voltada aos anseios da nova sociedade, que reivindica o sufrágio feminino. Aposta em Antonieta, amiga pessoal. Ela se elege como deputada da Constituinte Estadual de 35 pelo Partido Liberal Catarinense. Primeira mulher na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, primeira negra no Brasil. É uma mulher inteligente no meio hostil às suas qualidades. Em seu novo ambiente de trabalho, é testemunha do retrocesso. Discursa na mesma tribuna em que o deputado Arão Rebelo menospreza a capacidade feminina. A mulher não tem vontade própria. Nasceu para ser dirigida. Anita Garibaldi era uma vagabunda. Antonieta de Barros se ocupa com a educação. Aprova projetos em prol do magistério. Promove a Escola de Educação Profissional Feminina. Seu primeiro mandato dura até 1937. Sob o pretexto do fantasma comunista, Getúlio Vargas dá um golpe. Instaura o Estado Novo. Fecha o Congresso Nacional e as Assembleias Estaduais. Vários partidos são extintos.
Antonieta retorna à Assembleia Legislativa somente em 1948. Desde a sua última vez no parlamento, acompanha a Segunda Guerra Mundial, a ascensão do fascismo e o Estado Novo. Testemunha, enfim, o modernismo chegar a Santa Catarina. Está mais madura, mais incisiva, apesar de certo desencanto que os anos lhe trouxeram. O maior deles, talvez, a impossibilidade de se formar em curso superior. A Faculdade de Direito não admite mulheres. Continua a defender a educação e a emancipação feminina. Seus projetos viram leis. Seu partido é maioria na Assembleia. O triste despertar de Antonieta surge em 1951. Uma névoa de tristeza e mágoa. Depois de anos de poder da família Ramos, a oposição vence as eleições. Irineu Bornhausen é eleito governador do estado. Lentamente desfaz os atos do governo anterior. Anula o concurso de ingresso e remoção do magistério, projeto de Antonieta. Sem aviso prévio, ela recebe a notícia de exoneração de seu cargo de professora no Colégio Dias Velho. Restam as crônicas para defender seus ideais. O último golpe vem do historiador e então deputado Oswaldo Rodrigues Cabral, que nomeia seus textos como intriga barata de senzala. Antonieta rebate. Não houve intriga nem barata, nem cara. As considerações foram ditadas pelo coração de uma negra brasileira que se orgulha de sê-lo, que nunca se pintou de outra cor, que nasceu, trabalhou e viveu nesta terra, e que bendiz a mãe, a Santa Mãe, também negra, que a educou. A política dos adversários a consome. Sua dificuldade financeira e condição de saúde se agravam. Vítima de complicações diabéticas, Antonieta morre em março de 1952.